Legal de Vereadores, e estando em horário regimental, declaro abertos os trabalhos na presente reunião, em nome de Deus. Solicito ao edil secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a confirmação de presença. Silvia, Anderson, Celso, Deise, Joacir presentes, Larinaldo, Márcia, Osmir e Ruth. Convido a nobre vereadora Deise para fazer a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está aí no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 5, 21 a 43. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe nas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguiu e o cumpria. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher se sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estas, vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, seu irmão, e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então lhe entrou e disse: Por que essa confusão, esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus, pegou na mão da criança e disse: Talita, que quer dizer, menina, levante. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ela recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao edil secretário para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aspásia, da nova legislatura, realizada no dia 17 do mês de janeiro de 2025. Presença: Anderson dos Santos Garra, Celso Lopes Siqueira, Deise Aparecida Escapim Teles, Joacir Gomes Pigari, Laurinaldo de Oliveira, Márcia Campos Conejo, Osmir Odácio Liu, Ruth Teodoro da Silva, Silvia Regina Cavassani. Aos 16 dias do mês de janeiro de 2025, em sede própria da Câmara Municipal de Aspásia, a rua José Gonçalves Valentim, 145, em Aspásia, destinada para as reuniões do Legislativo, às 8 horas, conforme a convocação, estavam presentes os vereadores: Anderson dos Santos Garra, Celso Lopes Siqueira, Deise Aparecida Escapim Teles, Joacir Gomes Pigari, Laurinaldo de Oliveira, Márcia Campos Conejo, Osmir Odácio Liu, Ruth Teodoro da Silva, Silvia Regina Cavassana. Para a realização da primeira sessão extraordinária da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Aspásia do ano de 2025. Às 8 horas, de acordo com a convocação, o senhor Laurinaldo de Oliveira, presidente da Edilidade, deu por iniciado os trabalhos da presente reunião em nome de Deus. Em seguida, solicitou ao edil primeiro secretário, Joacir Gomes Pigari, para fazer as chamadas dos senhores vereadores. Após a chamada, ficou constatado que todos os vereadores estavam presentes em plenário. Ficou constatado também a presença dos servidores públicos da Câmara, Marilene Gonçalves Garcia Coneso, diretora administrativa, e dos servidores Ângela Valentim Gonçalves e João Silva Araújo. E as estagiárias Letícia Rossafa Cabral. Foi convocado o vereador Celso Lopes Siqueira para fazer a leitura do Santo Evangelho de Jesus segundo Marcos 1, 40 a 45. Em seguida, solicitou a segunda secretária, Deise Aparecida Escapim Teles, que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. Despacho: aprovada. Prosseguindo, solicitou o senhor presidente edil primeiro secretário para que fizesse a leitura da matéria que consta em pauta. Ofícios 12/25, 13/25, 14/25 da Prefeitura Municipal de Aspásia. Ofício especial, convocação da Câmara Municipal de Aspásia. Despacho: arquiva-se projeto de lei número 1/2025 do Executivo Municipal, que disponha sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, da ativa, inativa e pensionista do quadro de pessoal civil do Executivo Municipal de Aspásia, nos termos do artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal e das outras providências. Colocado em deliberação, não houve oradores. Despacho às comissões permanentes para exarem os devidos pareceres. Projeto de lei número 2/2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão
e reajustes de auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 463, de 18 de março de 2009 e alterada pela Lei Municipal número 946, de 22 de 12 de 2022, e das outras providências. Colocando em deliberação, usou a palavra a vereadora Ruth Teodoro da Silva. Despacho às comissões permanentes para exarem os devidos pareceres. Projeto de lei número 3/2025 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis nos termos do artigo 6 da Lei Municipal número 145, de 18 de abril de 1996. Colocando em deliberação, não houve oradores. Despacho às comissões permanentes para exarem os devidos pareceres. Projeto de lei número 1/2025 da Mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da ativa, inativa e pensionista do quadro de pessoal civil do Legislativo Municipal de Aspásia, nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e das outras providências. Colocado em deliberação, não houve oradores. Despacho às comissões permanentes para exarem os devidos pareceres. Projeto de lei número 2/2025 da Mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão do auxílio da cesta básica concedida aos servidores públicos municipal em exercício pela Lei 721, de 17 de fevereiro de 2016, e das outras providências correlatas. Colocando em deliberação, usou a palavra a vereadora Ruth Teodoro da Silva. Despacho às comissões permanentes para exarem seus devidos pareceres. Informou o senhor secretário que não havia mais matéria para deliberação. Não havendo mais matéria, ao senhor presidente concedeu um recesso de 10 minutos para as comissões exarem os devidos pareceres. Após reiniciar a sessão, o senhor presidente solicitou ao edil secretário para que fizesse a leitura da matéria que consta na ordem do dia. Requerimento 1/2025, que requer a inclusão dos projetos da lei para discussão e votação. Colocando em discussão, não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho inclua-os na presente ordem do dia. Projeto de lei número 1/2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da ativa, inativas e pensionistas no quadro de pessoal civil do Executivo Municipal de Aspásia, nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e da outras providências. Colocando em discussão, não houve oradores. Colocando em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho à sanção, projeto de lei número 2/2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão do reajuste de auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 463, de 18 de março de 2009, e alterada pela Lei Municipal número 943, de 22 de 12 de 2022, e das outras providências. Colocado em discussão, não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho à sanção. O projeto de lei número 3/2025. O Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis, nos termos do artigo 6 da Lei Municipal número 145,
de 18 de abril de 1996. Colocado em deliberação, não houve oradores. Colocado em discussão, não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho a sanção do projeto de lei número 1/2025 da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da ativa e inativas e pensionistas do quadro de pessoal civil e legislativo municipal de Aspásia, nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e da outras providências. Colocado em discussão, não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho a sanção o projeto de lei número 2/2025 da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão do auxílio cesta básica concedido aos servidores públicos municipais em exercício pela Lei 721, de 17 de fevereiro de 2016, e das outras providências correlatas. Colocando em discussão, não houve oradores. Colocando em votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho a sanção. Não havendo mais matéria para discussão e votação, disse ao senhor presidente que a palavra estava franca aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Usando a palavra, os senhores vereadores Anderson dos Santos Garra, Deise Aparecida Escapim Teles, Márcia Campos Conejo, Osmir Odácio Liu, Ruth Teodoro da Silvia, Silvia Regina Cavassana e Laurinaldo de Oliveira. Não mais havendo oradores e mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião em nome de Deus e solicitou que fosse lavrada a competente ata dos trabalhos para constar dos anais da Câmara Municipal. A sessão foi encerrada às 10 horas com gravação. Algum comentário sobre a ata? Considero-se a mesma aprovada. Ofícios. Ofício número 027/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, cumprimentando cordial, venho através do presente expediente requerer a vossa excelência digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aspásia, para que coloque perante a seus pares, solicitando urgência na apreciação conforme dispõe o artigo 52 da Lei Orgânica do artigo 94, segundo do regimento interno deste município. Análise do projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de Lei 004, de 29 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal número 145, de 18 de abril de 1996. Na certeza de vossa atenção e pronto atendimento, aproveito a oportunidade para externar voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ivan de Paula, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Laurinaldo de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Aspásia. Indicações. Indicação número 01/2025. Ruth Teodoro da Silva, vereadora com assento na Câmara Municipal de Aspásia, São Paulo, no uso das suas atribuições, nos termos de quando disposto o artigo 120 e 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aspásia. Apresenta a esta augusta Casa de Leis a seguinte indicação. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas todas as providências necessárias no sentido dessa administração, através do setor competente do município, faça a elaboração de projetos educacionais para crianças após 5 anos de idade, para que frequentem a escola municipal. Justificativa. Solicitação se faz necessário, tendo em vista de que, de acordo com o artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece que a educação infantil é oferecida em creches
para crianças de até 3 anos de idade. A LDB também estabelece que a educação infantil é oferecida em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Desta forma, é sabido que as crianças acima de 5 anos não podem mais ficar na creche, o que vem causando transtorno em nosso município, pois muitos pais trabalham o dia inteiro e a criança, após o período das aulas, não tem onde ficar. Por isso, solicitamos que seja feito projetos educacionais para os mesmos. São importantes para o desenvolvimento de crianças, pois permitem que elas explorem a sua criatividade e aprendam a pesquisar, estudar, argumentar e refletir. Os projetos podem ser uma forma de trabalhar com temas de interesse das crianças, dinamizar as atividades escolares, tornar os conteúdos mais atraentes, motivar a participação ativa dos alunos, aumentar a colaboração entre alunos, professores, pais e gestores da escola. Este projeto, além de importante, pode ser realizado no horário da adverso, onde as crianças de 5 anos já não podem mais ficar na creche. Por isso é que solicitamos a Vossa Excelência as providências nessa indicação. Câmara Municipal de Aspásia, 4 de fevereiro de 2025, indicação feita pela vereadora Ruth Teodoro da Silva. Indicação 02/2025. Ruth Teodoro da Silva, vereadora com assento na Câmara Municipal de Aspásia, São Paulo, no uso de suas atribuições nos termos do quanto disposto no artigo 120 e 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aspásia. Apresenta essa augusta Casa de Leis a seguinte indicação. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas todas as providências necessárias no sentido dessa administração, através do setor competente do município, faça a confecção de uniformes, camisetas, shorts e meias para os jogadores de vôlei adaptado da melhor idade. Justificativa. A solicitação se faz necessário tendo em vista que o grupo de jogadores de vôlei adaptado da melhor idade todos os anos participam dos Jogos Regionais, o JOME, levando o nome da nossa cidade, e os mesmos são merecedores para receberem um uniforme completo para o uso durante os Jogos, e que sejam de boa qualidade, confeccionados em malhas leves e que não sejam tão quentes como o que se tem no momento. Por isso que solicitamos a Vossa Excelência as providências dessa nossa indicação. Câmara Municipal de Aspásia, 4 de fevereiro de 2025, indicação feita pela vereadora Ruth Teodoro da Silva. Todas as indicações vão ser encaminhadas ao setor competente. Projetos. Projeto de Lei 04/2025, interesse e procedência do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal número 145, de 18 de abril de 1996. Mensagem ao projeto de Lei 04/2025. Senhor Presidente, membros da mesa e senhores membros do plenário, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, atendendo às disposições legais e formais em vigor, projeto em anexo, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis, nos termos 6º da Lei Municipal 145, de 18 de abril de 1996, solicitando urgência na apreciação, conforme dispõe o artigo 52 da Lei Orgânica deste município. Justificativa. Projeto de lei que, ora em caminho, dispõe sobre a autorização do Executivo a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis a Florindo Pigari, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG SSP número 8260187-2, devidamente escrito no CPF-MF sobre o número 784-666-79804, do imóvel de sua propriedade, denominado lote 1 da quadra 5 do loteamento Pioneiro, tendo em vista que foram cumpridas todas as exigências da Lei Municipal 145, de 18 de abril de 1996. Ressalta-se a possibilidade permitida através da Lei Municipal número 145, 1996, de transferências a terceiros. Contando com a vossa compreensão quanto à importância e aprovação do presente projeto, desde já agradecemos e reiteramos voto de elevado respeito a essa augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Ivan de Paula, Prefeito Municipal
ao excelentíssimo senhor Larinaldo de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Aspásia. Parecer jurídico. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se da análise do projeto de lei 04/2025, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis nos termos do artigo 6º da Lei Municipal 145, de 18 de abril de 1996. Não existem óbices constitucionais formais quanto à iniciativa, na medida em que o nível municipal, por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo na Carta Magna. A presente propositura é de competência privativa do prefeito municipal. Cumpre ainda destacar a observação com relação ao cumprimento das exigências da Lei Municipal 145, de 18 de abril de 1996. Assim, opino pela viabilidade técnica da proposição apresentada, pelo fato de apresentar-se sem vício da iniciativa, ser constitucionalmente regular, motivo pela qual repasso aos vereadores para análise das respectivas comissões e após submeter-se ao plenário da Casa. É o parecer, é a consideração superior. Aspásia, 4 de fevereiro de 2025. Fernando Longo Tobal, advogado. Está em deliberação o projeto de lei número 004 de 2025. Está em deliberação o projeto de lei número 004 de 2025. Não havendo oradores, o projeto vai às comissões. Terminado aqui o expediente, senhor presidente. A gente vai tocar direto, pode ser? Ordem do dia. Reiniciando os trabalhos da presente reunião, na ordem do dia, solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria que consta em pauta. Ordem do dia. Requerimento. Requerimento número 2/2025. Os vereadores da Câmara Municipal de Aspásia, São Paulo, vêm à presença da douta mesa diretora para requerer a inclusão do projeto de lei número 04/2025 do Executivo Municipal em primeira e única discussão e votação à ordem do dia da presente reunião, para ser apreciado de acordo com o artigo 109, item 1 do Regimento Interno, por se tratar de matéria legal e constitucional. Câmara Municipal de Aspásia, 4 de fevereiro de 2025, o atual requerimento vai assinado por todos os vereadores. O requerimento está assinado por todos os vereadores, considero o mesmo aprovado. Projetos. Projeto de Lei 04/2025, de interesse e procedência do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura definitiva de doação de imóveis, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal 145, de 18 de abril de 1996. Está em discussão para votação o projeto de lei número 004 de 2025. Está em discussão para votação o projeto de lei número 004 de 2025. Não havendo oradores, o projeto vai à votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão, os contrários, que se levante. O projeto foi aprovado por todos os vereadores, vai à sanção do senhor prefeito. Terminada a ordem do dia, senhor presidente. Terminada a ordem do dia, passaremos a presente reunião para as explicações pessoais. E nas explicações pessoais, a palavra está franca aos senhores vereadores, por ordem de inscrição. Silvia. Anderson. Tem a palavra, vereador. Meu boa noite a todos. Agradecer ao presidente da casa, aos companheiros e companheiras, por mais essa sessão ordinária, é minha primeira. Motivo de prazer estar aqui nesta noite. E mais uma vez, me colocando à disposição da população, né? E quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu abraço e meu muito obrigado por vocês estarem atentos aqui e nos ouvindo nesta noite.
E eu só quero mais fazer um agradecimento, que esses últimos meses tive participando de um arrastão contra a dengue, que ela tem se alastrado, não só em nosso município, mas na região toda, né? Estamos vivendo um momento de epidemia, urgência e emergência. E agradecer a nossa rede de saúde, que é aquilo que está dentro da nossa lei orgânica, o que está ao alcance da saúde, creio que eles estão fazendo, e fazendo com excelência. Eu pude participar, estou participando de perto dessas ações. Para mim tem sido um privilégio poder estar à disposição. E agradecer ao UBS, à ESF, aos agentes de saúde, agentes de endemias, que estão nessa luta aí diária, constante, não tem medida de esforços, seja sol, seja dia nublado, qualquer hora, eles estão aí, estou vendo de perto e acompanhando essas ações, que têm sido de muita valia para o nosso município nesses tempos de epidemia que estamos vivendo. E também agradecer ao nosso prefeito, que no último sábado liberou os funcionários para que pudesse estar neste arrastão aí. Então, meu muito obrigado a cada um que participou e que irá participar, que o arrastão não vamos parar, vamos dar continuidade. Estamos firmes nesta luta aí. E a gente pede, né, que a população tenha consciência, cuide do seu quintal, cuide do que é seu, porque nós vemos que esse bichinho tem derrubado muita gente. E eu peguei, minha casa pegou, a gente viu de perto, sentiu na pele essa doença. Então, a gente pede a colaboração de toda a população, que possamos ter consciência, né? E tenha certeza que tomaremos algumas medidas, se cabíveis diante da lei, se possível for, se necessário for também, porque vemos e passamos em alguns lares, algumas casas, nós vemos alguns descasos também, né? Então, a gente pede mais uma vez que a população nos ajude nessa luta e agradecer por esta sessão, por esta noite, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, um forte abraço aí, estou sempre à disposição no que precisarem de mim. Boa noite. Celso. Tem a palavra, vereador. Boa noite, companheiros da mesa, boa noite pelas pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que estão aí online, aqueles que estarão ouvindo, assistindo essa sessão nos dias seguintes. Nosso boa noite, nossos agradecimentos. Aproveitando aqui esta oportunidade para cumprimentar os nossos novos companheiros aqui, né? Dudu, a Deise, a Márcia. A Deise, que já esteve aqui, eu não estive na época junto, mas ela já esteve aqui com a gente, a Márcia, o Anderson, o Dudu, né, que vai ser sempre o Dudu, né? A gente espera poder fazer uma equipe e representar o nosso município da melhor maneira possível. Eu sempre tenho passado a minha mensagem para as pessoas que eu não sou vereador de situação e nem vereador de oposição. Eu sou vereador que representa a população de Aspásia, estando aí de conformidade com o bem-estar dos nossos munícipes, tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso respeito. Quando, às vezes, as coisas andam diferente, a gente procura arrumar uma solução, porque é para isso que nós somos pagos e é por isso que as pessoas confiaram na gente. Então, nós estamos aí. Eu, essa semana, eu quero aqui usar a tribuna apenas para fazer um comentário, que eu fui procurado por algumas pessoas com relação a transferências de local de trabalho. É normal, é necessário que se faça. Todo ano, normalmente no início do ano, se fazem esses remanejamentos de pessoas de um lugar para outro. Porém, eu estive em alguns setores essa semana
conversando com os gestores do local, para que isso seja feito da melhor maneira possível, que esteja um entendimento entre o gestor do local, para onde o funcionário for ser mandado, o gestor de onde o funcionário está sendo tirado, e também da parte do prefeito e também da parte do funcionário. Porque quem toca o município, nós falamos sempre aqui, quem toca o município são os servidores públicos, são os funcionários. Se nós hoje temos uma cidade onde a gente pode falar, como o vereador Dudu falou, com relação a UBS, com relação aos arrastão, com relação à limpeza, são os funcionários que fazem isso daí. Em pleno dia de sábado, o pessoal aí trabalhando, eu até não pude ir porque tinha um outro compromisso, mas são eles que fazem a diferença no nosso município. Então eu estive lá essa semana, falei bastante com o senhor Mauri, falei bastante com o Carlos, né, que vai ser sempre o Garrincha, e ficamos lá, acho, quase um bom tempo conversando, alinhando alguns pensamentos para que esses remanejamentos seja feito na base de concordância, né? Tanto porque às vezes, pessoal, a gente fala com relação a tirar o funcionário, principalmente funcionários da parte de secretarias, aonde lida com papéis, lida com um monte de coisa, até você treinar um funcionário para ele chegar ao conhecimento daquele que trabalhou bastante tempo, às vezes o município perde bastante com isso daí, entendeu? Porque dependendo do setor, diferente do nosso, por exemplo, né, que é um trabalho mais bruto. Então, qualquer pessoa tem uma habilitação, ele dirige normal. Já para mexer com o sistema, para fazer, para abastecer o sistema, estou falando aqui de uma coisa que eu sou totalmente ignorante, eu sou um analfabeto digital. Então, quando eu vejo as pessoas falar de abastecer sistema, cumprir prazos de preencher planilhas, tudo isso daí são somatórios para o nosso município. Então é muito importante você, às vezes, permanecer os funcionários naquele local que ele pode render mais. Eu tive, durante todos esses meus 14 anos que trabalho na prefeitura, fui mudado apenas uma vez. E na época eu fiquei triste, porque eu queria continuar onde que eu estava. Porque se vocês lembrarem, quando nós fizemos o concurso, nós começamos a trabalhar na limpeza da cidade. E eu me dei tão bem na limpeza da cidade, que fazíamos ali o nosso trabalho, e nós sentíamos útil, porque nós fazíamos a limpeza do lixo orgânico, fazíamos a limpeza dos entulhos, fazia a limpeza dos galhos, e também da reciclagem. E pesávamos, todo separado, e na época o secretário da Agricultura, não me recordo se realmente secretário, não me recordo qual cargo que ele usava, mas o João Paulo Viana, ele preenchia todas as planilhas e mandava para os órgãos competentes. Se vocês puxarem para a história de Aspásia, talvez, o ano de 2012, 2013, talvez, se não estiver aqui equivocado, vocês vão ver que Aspásia, devido a um trabalho de reciclagem, um trabalho de coleta de lixo, bem feito que foi feito, nós ficamos, se não me engano, segundo ou terceiro lugar no município Azul e Verde. Aí quando o prefeito chegou e disse, olha, eu queria que você saísse da limpeza e fosse para a ambulância. Ah, você vai ganhar bem mais, você vai trabalhar mais limpo. Beleza, é necessário para o município? Tá bom, eu vou. Mas eu queria continuar aqui, porque eu estava dando certo, eu estava rendendo. Porém, a gente é funcionário para fazer o que é melhor para o nosso município. Então, o que eu quero com isso falar, que às vezes, pessoal, a pessoa tem que deixar no ponto aonde ele produz mais. Independente, às vezes, de partido político, independente, às vezes, de eu gostar ou não da pessoa, mas eu acho que a gente tem que respeitar o funcionário pelaquilo que ele pelaquilo que ele produz para o município, eu penso dessa maneira. E outra coisa que eu quero aqui passar, até essa semana, por acaso, eu estava lendo alguma coisa, e eu me deparei, professora Márcia, com a história da princesa Isabel. A batalha que ela enfrentou para assinar a chamada Lei Áurea, que segundo o meu entendimento, aqui nós estamos aqui com duas professoras, mais as pessoas ali que têm bastante conhecimento, que segundo meus conhecimentos, ela era uma rainha substituta, enquanto o pai dela viajava, primeira, segunda viagem do pai dela, quando foi na terceira, enquanto o velho saiu, ela assinou a Lei Áurea. Comprometeu o seu futuro.
Comprometeu o seu futuro, porque seria possivelmente a próxima rainha, mas por uma decisão que não agradou a maioria, ela perdeu um pouco a sua popularidade e não se tornou rainha. Porém, entrou para a história do nosso país como aquela que libertou, que aboliu a escravidão. Então, muitas vezes, entra para a história, não é aquela pessoa que acorrenta, não é aquela pessoa que bate. Entra para a história aqueles que libertam, aquele que libera. E eu gostaria muito que na política entrasse pessoas com essa cabeça, com esse pensamento. E eu fico à vontade para falar isso daqui, porque aqui nós temos aqui uma vereadora que em uma certa época, quando ela não era vereadora ainda, ela teve uma certa perseguição como funcionária. E na época nós abraçamos a causa. O prefeito foi inteligente. Na gestão passada, até eu pedi para a Marilene ver se conseguia fazer um levantamento, mas eu acho que teve algum comprometimento das gravações, a gente não conseguiu. Tem uma fala minha aqui, das gestões passadas, quando eu disse que eu trabalhei muito, para colocar, no segundo mandato, uma caneta na mão do prefeito, para ele assinar e deliberar a favor do nosso município. Eu não ajudei a colocar chicote para bater em funcionário. E hoje, eu fico à vontade de falar. Para mim, pessoal, a política, a eleição, ela acaba no dia da votação. E a partir daí, ele tem que ser considerado e respeitado, não pelo partido que ele fez, mas pela sua competência no nosso município. Então, a única coisa que peço, como eu conversei bastante com o Garrincha, conversei bastante com o seu Amauri, falta alguns setores que eu gostaria de conversar. Eu gostaria que tanto aquele funcionário que fosse remanejado, aquele funcionário que deve ser readaptado, que seja recebido de braços abertos e seja colocado em um lugar onde ele venha produzir, e eu tenho certeza que isso vai ser bom para o nosso município, bom para nossas pessoas, e é isso que eu espero. Pessoal, do mais, uma boa noite a todos, tá? E que Deus continue abençoando. Amanhã, se tudo correr bem, estaremos indo para São Paulo, atrás de alguns benefícios para o nosso município. Temos ali alguma agenda, algumas já foram canceladas por causa desses temporal ali, e outros tiveram a infelicidade de um dos deputados perdeu o seu pai, então teve que dar uma alterada, mas tínhamos ali a agenda para cumprir. E vamos lá tentar buscar mais alguma coisa para o nosso município, para fazer jus ao nosso trabalho. Boa noite a todos. Deise. A palavra do vereador. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras aqui presentes, a vocês que não assistem, né, em rede social, aos funcionários aqui da Câmara Municipal, ao mineiro, né, primeiro dia, seja bem-vindo, tá? Você possa vir em todas as sessões, tá bom? Porque aqui você vai estar vendo o trabalho de cada um. Saiba as palavras ao vereador Celso. A gente sabe que eu sou funcionária há 31 anos e a gente sabe como que é uma perseguição política. Numa cidade tão pequena dessa, onde todo mundo conhece todo mundo, é difícil. Só para quem passou que sabe. Então eu acho também, concordo com você, vereador, e eu acho assim que se o funcionário estiver trabalhando bem, estiver fazendo suas funções com responsabilidade, né, tem que deixar o funcionário onde ele está. E não ficar esse troca-troca de funcionário, que isso é triste. Porque, na verdade, não só no mandato do prefeito atual, em outros mandatos, que eu senti isso na pele, é muito triste. Então, eu acho que a gente tem que rever isso sim, sentar com os gestores, com o prefeito, vice-prefeito, para estar vendo isso que você colocou aqui, Celso, desses funcionários. Eu também sou contra isso, porque
eu já passei. Então é difícil. E se o funcionário está ali trabalhando e sendo responsável por aqueles papéis, por aqueles documentos, aí você tira tudo aquilo daquela pessoa, até você treinar uma outra pessoa, isso vai dias e dias, né? Às vezes até meses. Então, você foi muito sábio nas suas palavras. O projeto de lei, né, que passou hoje, um projeto, né, do seu Florindo e da dona Laura Pigari, onde está aí concedendo, né, para eles fazerem a escritura, parabenizar eles, né, que eu acho que está regularizando quase todas as... Estive conversando um pouco com a Márcia esse final de semana. Tem essas 9 casas, conversei também com o João hoje, né, antes da sessão. Essas 9 casinhas aí, eu acredito que na próxima sessão, eu acho que já vai estar regularizando isso aí também, né? Então, tá de parabéns aí a família, né? O prefeito que também mandou esse projeto para a Câmara e todos vocês que assinaram e a gente também participou. Volta às aulas, o ano letivo, nós temos aqui a Márcia representando como professora. Quero desejar, Márcia, em nome de todos os gestores, tá? Os coordenadores da educação municipal e estadual, né? Os diretores, funcionários, coordenadores, que Deus abençoe vocês, dê muita sabedoria, paciência, tá? E a gente está sempre aqui, tá bom? O que vocês precisarem, os funcionários, os coordenadores, diretores, a gente vai estar aqui à disposição para conversar, para dialogar com o prefeito também. E qualquer situação, aí teve 2 indicações da nobre vereadora Ruth aí também, que eu também fui cobrada, que tem essas crianças aí que pode ficar até um certo período, né? E se tiver como ficar até mais tarde também, para essas mães poderem trabalhar, né? Porque é tão difícil a gente arrumar um serviço, um emprego. Então, eu acho que tem que ter algum projeto sim, mas a gente vai estar sentando aí, nobre vereadora Ruth, com o prefeito, né, o Ivan, os vereadores, para a gente estar vendo essa situação também, né, dessas mães aí. Gostaria, né, de parabenizar todos os funcionários da saúde, a direção, né, a coordenadora da IEC, né, que é a Elisângela, a todos os agentes que a gente teve aí participando desse arrastão, né. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas é um trabalho gostoso de fazer. A gente vai de casa a casa, a gente conversa, a gente sabe... a gente está ali enfrentando uma dengue que veio aí para arrebentar. A gente sabe que muitas pessoas, ficaram internadas aí, eu não sei se vocês sabem, que passaram mal. Teve internação sim, eu participei de uma internação muito grave e acompanhei essa paciente até esses dias e estou acompanhando ainda. Então ela teve que fazer até cirurgia. Então, como o nobre vereador disse, a dengue não para, né? E está agravando a cada dia. E esse arrastão não vai parar por aí, porque eu estive conversando com a Elaine, né, coordenadora da saúde, e a diretora também do IEC, que é a Elisângela, que vai ter outro arrastão. Dia 15/2 já está marcado outro arrastão. A gente fez esse trabalho aí bonito, os funcionários, né, dos agentes comunitários, mas foi uma convocação que teve. Muita gente participou também, os outros funcionários de outro setor, não só da saúde. E a gente vê ali, hoje eu estive um pouco ali na saúde, e eu vejo ali aqueles enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos os funcionários, né, o balcão ali, o pessoal que recepciona ali. A gente vê o trabalho deles, eles estão cansados. E a gente sabe que isso pode não parar por aqui e agravar cada vez mais.
e está matando gente. Hoje, acho que, não sei se vocês sabem, morreu mais uma pessoa, né, não do nosso município, mas da nossa região. Então, eu acredito que parei para conversar com a coordenadora, porque ela me disse que, se estiver em caso de alerta, né, que a gente já está nesse caso de alerta, né, a gente contratar aí mais profissionais e também mais médico, porque seria importantíssimo nessa fase difícil que o município está passando, porque não é fácil. A gente chega lá, a gente é bem atendido, a gente lá é 100 pessoas, 50, 70, 80 por dia, vê aqueles idosos passando mal. E assim, eu passei a dengue, não sei se aqui alguém passou, mas não é fácil. A gente sabe que leva à morte. Então a gente tem que tratar a saúde com muito amor, com muito carinho. E eu assim me coloco à disposição de todos lá da saúde, que eu também trabalho na saúde há muito tempo e eu sei, já fui coordenadora, eu sei como que é difícil o trabalho cansado que esse pessoal aí da saúde está enfrentando. Os agentes comunitários fazendo o papel deles, os agentes de endemias. Então, a gente sabe o tanto que é difícil. E eu também deixo aqui aberto para vocês, nobres vereadores, convido vocês também, que eu sei que vocês já participaram, o Celso participou, o Anderson aí, quem tiver assim, oportunidade de estar participando de uma arrastão, seria muito importante vocês também participar, para vocês verem o trabalho cansativo que é. Mas é um trabalho gostoso, porque a gente conversa ali com a população direto, pergunta como que está. Então isso é importante para todos nós, né? Ficar bem informado. Gostaria também de falar aqui, que parabenizar também 3 pessoas, né, que aposentou agora recente, né, sexta-feira. A Luzia, né, a Luzia do Poço, que trabalhou aí junto com a gente também, no meu tempo de coordenadora, uma excelente profissional. A Rô, a Canga, né, do Flávio Góes, que é o ex-vereador aqui dessa Câmara, e a Sueli Duca. Elas foram aposentadas na feira, né, e é um novo ciclo, né, que se fecha, mas que se abre também para outras pessoas aí, que estão aguardando aí nesse concurso, né, esperando as suas vagas aí também. Então, a gente aqui está à disposição. Quero agradecer a todos vocês que me acolheram aqui também, tá? Agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me deu e que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite e até logo. Márcia. E a palavra, vereadora. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos acompanhando de forma online. Quero parabenizar, né, a conquista aí do seu Florindo Pigari, pela documentação do terreno dele, que é uma conquista muito importante. Comentar também sobre a indicação da colega a Ruth, a vereadora Ruth, sobre a importância do atendimento das crianças de 5 e 6 anos que nós temos na escola municipal. A gente teve agora, o início do ano letivo, uma reunião de pais, onde a gente escuta o desabafo de uma mãe que está há mais de 1 ano sem poder trabalhar, porque não tem onde deixar o filho. Às vezes tem. A gente sabe da dificuldade que cada família enfrenta. E para você deixar o seu filho, você tem que, às vezes, procurar as pessoas, né, para estar trabalhando. Às vezes não tem o vô, a avó, ou alguém da família onde pode deixar essa criança. Então, eu estou vendo assim,
no nosso município está aumentando muito o número de matrículas. A escola, a educação, ela avançou muito ao longo do tempo. Nós temos, no período da tarde, uma sala que funciona de forma multisseriada, onde atende ali crianças de 0 a 3 anos, que funciona em nível de creche. Só que de 5 e 6 anos, a criança completa 5 anos, então ela já não pode mais fazer parte dessa sala, de acordo com a legislação. Porém, é de suma importância nesse momento, de acordo com a indicação da vereadora, que o prefeito municipal, juntamente com os gestores da nossa escola, isso como eu digo, em consonância, né, conversando e debatendo sobre esse assunto, para tomada de decisão. Porque as crianças, nós temos também demanda de crianças de 5 e 6 anos que a família está precisando urgente. E essas crianças, elas precisam ser atendidas no período da manhã, que são as crianças que frequentam o pré-2 e também o primeiro ano, da qual eu sou professora à tarde. Então, tem um número já significativo de pais necessitando desse olhar. A coordenação de imediato pediu um tempo para essas famílias que eles estão se organizando para esse atendimento. Com certeza, provavelmente já deve ter levado o pedido até o prefeito. E essa ação da vereadora vem reforçar essa necessidade. Então, com a ajuda, né, dos vereadores agora, juntamente com o prefeito municipal e a coordenação da escola, eu acredito que possa ser atendido esse pedido. E quanto à perseguição política, essa palavra por si só, perseguição, ela já é um pouco dolorida, dói na alma. Porque a gente vê que o funcionário, ele dedica a vida dele no trabalho. Toda mudança, gente, gera, como eu falo, insegurança. Toda mudança gera insegurança. Em qualquer setor que você vá trocar. Eu vou falar de experiência, eu tenho experiência com criança de 4 a 6 anos de idade. É a minha primeira experiência esse ano com bebês. Estou insegura, confesso, com tantos anos de experiência que eu tenho na educação. Causa insegurança. Imagina um funcionário que ficou um certo período, né? Agora, a palavra perseguição, ela dói na alma. Então, é importante, sabe as palavras que o vereador Celso usou aqui? Então, que a gente usar de bom senso quando pensar no funcionário é muito importante. Muito importante. Então, esse é um recadinho que eu quero deixar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção, tá? Espero na próxima aí, oportunidade estar junto nos arrastões aí no combate à dengue, porque a situação está difícil. E quero também dar os meus sentimentos para uma colega de trabalho nossa, hoje perdeu um parente que mora em Jales, de dengue, com a dengue. Então, é uma tristeza e causa muita preocupação, né? Então, desde já, meu muito obrigada. Boa noite a todos. Até uma próxima. Osmir. É a palavra, vereador. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, população que se encontram presentes, mineiro hoje assistindo aí a nossa sessão, parabéns, seja bem-vindo. E um cumprimento especial também àquelas pessoas que acompanham a gente, né, os trabalhos da Câmara, através da rede social. É, sem dúvida nenhuma, apenas um projeto nessa Casa de Leis, projeto importante, onde votamos aí, né, mais uma doação de escritura definitiva, né, ao senhor Florino Pigari. E a gente aproveita também
lembrar esse pessoal que tem pessoas que já cumpriu a meta da lei e ainda não requereu a escritura. Que essas pessoas estejam indo aí na prefeitura, no setor competente, e esteja aí, não vai ter custo nenhum. A gente vai estar aqui votando sim com bastante carinho para estar doando as escrituras a essas pessoas que ainda não requereu a escritura definitiva do seu terreno, do seu imóvel, né? Então tá aí. Comentaram aqui vários vereadores a respeito do arrastão que teve. Parabenizar todas as pessoas que puderam, os voluntários, funcionários que puderam acompanhar esse arrastão. Com certeza foi um arrastão de avalia, de muita importância para o nosso município. Aproveitar e parabenizar o setor da saúde que organizou, né, esse arrastão, e que esse arrastão ele tem que continuar. A gente sabe da importância que existe esse arrastão em nosso município, devido à gravidade que não só o município nosso, mas que a região nossa inteira está sofrendo, penalizando com essa dengue. Então, a gente reforça aqui o pedido que o seu prefeito esteja fazendo mais vezes aquele fumacê na rua, né? Que aquilo também é muito importante, aquilo ajuda, aquilo reforça. E também lembrar, como foi dito pelo vereador, né, a prefeitura, a máquina, os voluntários, funcionários faz a parte, e cobrar também, né, todos nós que temos aí propriedade aqui no município, né, que tem fazendo também né, aquele serviço formiguinho de estar olhando aí o quintal e estar olhando ali se tem algum criadouro, né, que isso é muito importante. Eu acho que começa dali. Cada um de nós fazer a parte nossa, né, vai estar ajudando a população e ajudando o nosso município a acabar com essa dengue definitivamente. Quero também ser curto, né, e falar um pouquinho a respeito que o vereador falou aqui muito bem, os vereadores, né, a respeito da troca de funcionários. Troca de funcionários, sim, às vezes são necessárias, mas não quando essa troca de funcionário gera, sim, um tipo de perseguição política. Eu acho que quando existe uma eleição, nós estamos aí terminando uma eleição de vereadores, de prefeitos, eu acho que cada cidadão escolher o lado dele, ir na urna e dar o voto àquela pessoa que ele acha competente e acha que vai administrar o município, e o vereador que ele acha que vai defender ele os 4 anos. Essa pessoa que faz isso, ele não merece perseguição, porque ele está apenas dando a opinião dele, que todo ser humano, toda pessoa que está apto tem esse direito. Então, quando é uma troca de funcionário, onde o município perde, porque talvez, como foi dito aqui, a gente deixa, né, de ter um bom profissional no setor, e talvez coloca um funcionário que, como disse aqui, ele tem que começar do começo e aprender. Isso quem perde é só o povo, isso quem perde é só a população, é o município que perde com isso. Então a gente sonha ainda, aqui um dia, um prefeito, quem sabe que seja eleito aí um prefeito, né, que acaba com essa política, que a partir do resultado da urna, trata aí a população de igual para igual, né, abraça aquela pessoa que votou, que não votou, e que trata todo mundo igual. E valorizar ainda mais os nossos funcionários, né? Falando em funcionário, falando em indicação, como a vereadora fez duas indicações aqui, muito importante, da educação, eu quero aqui também fazer aí uma cobrança das indicações que a gente vem fazendo, a respeito do transporte dos nossos trabalhadores que trabalham em Jales. Eu já fiz essa indicação umas 3 ou 4 vezes, ainda não foi atendida, vou reforçar aqui, aqueles funcionários, a gente pediu que o ônibus esteja aí, o transporte entrando na cidade de Urânia, deixando os funcionários pelo menos ali na prefeitura de Urânia. Não custa nada o motorista entrar ali, que tem pessoas ficando ali
na cantina e atravessando a cidade inteira, atravessando a linha de ferro para poder trabalhar do outro lado da cidade. A pessoa atravessa a cidade do sol quente, atravessa a cidade embaixo de chuva. Já fiz essa indicação ainda não foi atendida. Então está aí a cobrança ao seu prefeito que esteja aí atendendo essa indicação, não só a minha, mas a indicação de todos os vereadores. Quando um vereador ele faz uma indicação, é porque a população vem cobrar o vereador. O vereador, ele está aqui representando o povo. Então, o povo vem, procura o vereador faz indicação, cobra o prefeito e a gente espera ser atendido. Quando não atendido, a gente espera aí que o seu prefeito pelo menos manda aí, né, uma resposta, o porquê que não está atendendo a indicação feita pelos vereadores aqui. A gente acompanhou aqui nas férias, onde foi tirado um ônibus, né, do transporte dos trabalhadores, né, onde a gente tem 2 horários de ônibus, um sai às 6, outro sai às 7, onde um foi tirado. E onde os trabalhadores sofreram com isso, né, onde o pessoal teve lá reivindicando ao seu prefeito, mas o período de férias, as pessoas teve que ir todo mundo 6 horas e voltar às 6 horas. Eu acho que não custava nada o seu prefeito está aí continuando com esse transporte aí durante 15 dias, não ia trazer aí despesas, né, para o nosso município e ia estar aí sim servindo os funcionários que trabalham em outro município. Do mais, eu queria aproveitar também aqui, agradecer a presença do nosso amigo Baiano, que acabou de chegar aqui hoje. Seja bem-vindo, venha sempre, venha acompanhar através de lei o serviço de cada vereador, tá? E do mais, desejar a todos os vereadores, uma boa noite e até a próxima sessão. Ruth. É a palavra, vereadora. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, né? Primeira vez nessa tribuna. Hoje uma sessão tranquila, apenas um projeto e 2 indicações. Agradecer a presença de vocês, né, o Baiano, o Mineiro, os funcionários dessa Casa de Lei, vocês que estão nos ouvindo, né, via internet, o meu boa noite e muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Um projeto de suma importância, né, onde o morador aí requereu a sua escritura por obedecer aí, preencher todos os requisitos, né, que manda a lei. Então tá aí, vai ficar mais tranquilo, seu Florindo, com a sua escritura. Então a gente fica muito feliz. Eu tive a liberdade de fazer 2 indicações, porque, como o vereador disse, o vereador aqui é o representante legal da população. Fui procurada pelas mães, aquelas mães que vão trabalhar fora em busca do sustento dos seus filhos. Sabemos que a LDB, no seu artigo 30, ela é clara. A criança fica na escola, na creche escolar, até os seus 5 anos. Depois, os pais ali ficam desesperados à procura de um cuidador e às vezes não encontra. Na falta de uma vovó, de um vovô para cuidar do seu filho, então fui procurada, dei grande importância a essa indicação, já levei ao conhecimento do prefeito, da primeira-dama, para que tenha na nossa cidade, uma cidade tão pequena, tão fácil de governar, aonde esta Casa de Lei votou para 2025
dinheiro grande aí, né, vereador Zica, para administrar o nosso município. Há anos anteriores, nós tínhamos em nosso município projetos educacionais, aonde essas crianças ficavam no período adverso ali, enquanto os seus pais trabalhavam. Então a gente vê a necessidade desse projeto educacional na nossa cidade. Eu fico feliz de saber, pela vereadora Márcia Campos, que esse assunto já está sendo discutido, está em pauta na nossa escola municipal. Eu espero, Márcia, que não demore, porque os pais têm pressa desses projetos educacionais. Também quero aqui na oportunidade mandar um abraço para essa mãe que luta. Paulinha Matura, receba nossa atenção e nosso abraço, e desde já agradeço todos os vereadores que apoiaram essa indicação. A segunda indicação é a confecção do uniforme para a nossa terceira idade. Não sei se é do conhecimento de todos aqui, foi confeccionado, vereadora, um uniforme de elanca para a terceira idade. E você sabe que a nossa terceira idade tem aquele calor. Então, que sufoco a roupa que foi feita. Então nós estamos lá jogando, suando, e aquela roupa pesada no corpo da nossa terceira idade. Nós fomos participar do JOME, vereadora, levamos esse uniforme, como era um seguido do outro, nós lavamos, claro, não secou. Nós fomos jogar lá, além de pesado, um melanca e molhado. Isso aí não é bem-estar para a terceira idade, pode prejudicar na saúde. Como a nossa preocupação aqui é cuidar de pessoas, então está aí a minha indicação desses uniformes. Mas eu fiz essa indicação hoje de manhã, agradeço pela Marilene, redigir as nossas indicações aí com tanta sabedoria, viu, Marilene? Parabéns. Aí, saindo da Câmara, fui na Prefeitura e já falei dessas duas indicações, na qual o prefeito, a primeira-dama, me ouviu e já vai colocar em pauta. Então, a gente fica feliz por ser atendido. Quero falar aqui, vereador Zica, o ano passado, ele fez essa indicação do transporte, a sua indicação já foi atendida pela metade. Já está chegando, eu viajo, não sei de manhã, mas eu viajo no ônibus das 11, já está entrando na cidade e deixando o trabalhador que trabalha à tarde lá na Avenida em Urânia, depois lá no centro. Então, já atendeu parte da sua indicação. Eu que faço uso, já vi. Eu quero aqui parabenizar, sabe, as palavras do vereador Celso. Vereadora Márcia, não tem coisa pior na vida de um ser humano você chegar num local de trabalho, depois de ter trabalhado, servido o município, quase chegando na hora da sua aposentadoria, e chegar lá sem ser recebida, porque a entidade não sabe o que você está fazendo ali. Você foi transferida e o setor não tem conhecimento. Não existe um momento mais humilhante que isso, principalmente quando a pessoa já deu a sua contribuição no município, está prestes a aposentar. Então a gente fica triste com isso e pede assim para o setor, antes de designar uma funcionária, que comunique à escola
o lugar que esse funcionário. Às vezes você designa um funcionário, ele chega lá, o chefe nem sabe. Isso aconteceu na minha casa, Márcia. A minha filha, quando aconteceu isso com ela chorou muito, porque é muito humilhante. Porque a pessoa quer apenas ocupar o seu lugar, que passou no concurso e quer desenvolver as suas atividades. Então a gente fica muito triste, mas temos certeza que irá corrigir esse ato que foi feito aí. Primeiro comunicar a entidade, depois comunicar o funcionário, para onde que ele foi designado e as suas atribuições. Isso é importante. Ele passou num concurso, ele é efetivo. O ser humano tem que tratar com respeito, principalmente os nossos funcionários. Nós temos no nosso município uma funcionária que sofreu muito. Era a única funcionária efetiva no município como inspetora de aluno. Depois acabou ficando aí até doente. Porque o ser humano, como eu disse, ele tem que ser tratado com todo o respeito. E o vereador Celso falou aqui umas palavras de grande valia. Você troca o funcionário justamente no início do ano letivo, onde ele tem que fazer a rota escolar, a ficha individual do aluno, a ficha dos professores. Ele já sabe tudo. Estou dando um exemplo. Ele já sabe tudo. Depende daqui que se treina um novo funcionário. Para que mexer em alguém que está tão bem engajado ali? Eu nem vou falar, Márcia, que é perseguição, porque a política já foi. O prefeito Ivan de Paula já foi eleito, já está ali. Eu acredito que ele não vá trocar ninguém, porque até agora foi tudo muito bem. Então ele vai pensar com carinho e valorizar os nossos funcionários, que merecem todos respeito. Falando em funcionário, essa semana, Márcia, eu vi ali pessoal que faz a limpeza, Reinaldo, Jairzinho, na chuva, recolhendo os resíduos aí, os lixos. Então vai o meu abraço para esses dois funcionários, na qual abraço a todos e pode contar com essa vereadora. Eu quero aqui também, hoje, Dudu, eu ouvi uma entrevista do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o médico Eleusis Paiva, onde ele fala que esse momento da saúde é o momento mais delicado e deve se ampliar e criar novas estratégias para acabar com essa dengue que está afetando quase todos os lares do nosso município e de todos os lugares. Então, ampliar e ter criatividade nas estratégias. Está aí o arrastão, está de parabéns as pessoas que participaram. Nesse momento, senhor presidente, eu quero deixar aqui, não, se prolongando muito aqui, eu quero fazer uma moção de pesar ao nosso morador antigo do nosso município, que foi o senhor Raul Góes, onde o filho dele teve vários mandatos, contribuiu para o desenvolvimento do nosso município e ele nos deixou. Também essa moção de pesar eu estendo para o Gustavo Sabatim, que foi tão jovem e deixou todos nós enlutados. O seu José Amorim, que também sou madrinha dele de casamento, deles, então foi com grande tristeza que nós despedimos dessas pessoas que foram tão importantes e deixou a cidade toda enlutada. E para terminar,
as minhas poucas palavras, primeira sessão ordinária, eu quero parabenizar as pessoas do nosso município que se aposentaram. A Luzia Buzo, a Rô, a Sueli Duca e também anterior a Cleonice, a Isete, e parabéns, né, a Nena do Ciro, parabéns pelos trabalhos que fizeram no nosso município. Foram grandes profissionais e cumpriram a sua missão aí. Sem mais nada, eu quero deixar um abraço e pedir, mais uma vez, que o prefeito pense com carinho e seja humano como sempre foi, valorizando aquele funcionário, não humilhando. Um abraço a todas as pessoas e Deus abençoe a cada um. Obrigada. Laurinaldo. Encerrando mais uma sessão, né? Primeira sessão de 2025, né? Os senhores vereadores, sejam todos bem-vindos aí, né? Para a gente dar início aí nessa nova empreitada. Quero aqui, desde já também, né? Quero deixar aqui os meus sentimentos ao nosso companheiro e vereador da vida federal, que hoje ele perdeu um ente querido, né? O sogro dele. Então a gente deixa aqui, em nome da Câmara Municipal, os nossos sentimentos à família aí do Davi da Federal. Estive hoje em Rio Preto, em uma reunião lá com Eleus Paiva, aonde que ele citou muito bem essa questão do arrastão, principalmente nos finais de semana. Foi um tema que ele bateu muito nessa questão dos finais de semana, para fazer esses arrastões. Também ele deixou nós muito animados que o Instituto Butantan vai liberar várias doses de vacinas aí para a população tá sendo vacinada aí até julho. Então a gente fica feliz de ver o governo do estado participando e ajudando os municípios. A gente vai essa semana também, alguns vereadores foram convidados aí para participar de uma reunião lá em São Paulo, e eu deixo aqui a Câmara à disposição para aquele vereador que queira viajar, queira participar de reuniões, fiquem à vontade, dentro dos limites da Câmara, o dinheiro está aí à disposição dos senhores vereadores para qualquer tipo de reunião. O carro também está à disposição aos senhores, então, quando quiserem viajar, fica à disposição aí, levando o valor que a Câmara disponibiliza aí para cada vereador. E do mais, né, a gente fica triste nessas situações que vocês citaram, de alguns funcionários que trocaram de serviço. A gente sentiu na pele isso aí no governo anterior, quando o senhor Josué bateu no peito e disse: Alcebiades e Laurinaldo vai sair da saúde e vai para a educação, para o pátio. Graças a Deus, a gente, como é um bom funcionário, a gente ergueu a cabeça e deu continuidade no serviço. Então, eu sei que é triste, é chato, a gente não gosta desse tipo de atitude, mas um bom funcionário, eu tenho certeza que ele se adapta em qualquer setor que ele for colocado. O bom funcionário, o funcionário que defende o município, que trabalha, ele não vai dar o braço a torcer, simplesmente ele vai honrar o compromisso deles. São funcionários exemplares, igual eu fiz na época quando eu fui tirado da saúde e me colocaram ali no almoxerifado. Trabalhei com ônibus como motorista, normal, então a gente manteve a pose. Mas eu também eu sou contra também essas atitudes. Então a gente vê aí que tem pessoas que estão sentindo na pele o que a gente sentiu há 8 anos atrás. E é triste. A gente não concorda com essas atitudes, mas infelizmente a gente já passou por isso. Quero aqui também agradecer, né, vocês mais uma vez e dizer que estamos aí à disposição. Cada um tem suas ideias, fala o que vocês acham. A gente está aqui somente para administrar, mas cada um tem as suas ideias aqui para estar falando e discutindo. Certo, gente? Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratados na reunião, dou por encerrado. Em nome de Deus, solicito que seja lavrada a competente ata dos trabalhos para constar nos anais da Câmara Municipal. A sessão foi encerrada às 9h25.